Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6 Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavras do Santo Padre. Se alguém estiver intimamente unido a Jesus, usufruirá dos dons do Espírito Santo, que, como nos diz São Paulo, são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão, temperança e por conseguinte faz muito bem ao próximo e à sociedade. É uma pessoa cristã. De facto, a partir destes comportamentos reconhecesse se uma pessoa é um cristão verdadeiro, como dos frutos se reconhece a árvore. Os frutos desta união profunda com Jesus são maravilhosos. Toda a nossa pessoa é transformada pela graça do Espírito, alma, inteligência, vontade, afetos e até o corpo, porque somos unidade de espírito e corpo. Recebemos um novo modo de ser, a vida de Cristo torna-se nossa. Podemos pensar, agir, ver o mundo e a realidade com seus olhos como Ele. Consequentemente, podemos amar os nossos irmãos, a partir dos mais pobres e sofredores, como Ele fez, amando-os com o seu coração e assim produzir frutos de bondade, caridade e paz. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. São Gordiano, mártir na Via Latina. Perseguidor dos cristãos sob o império de Juliano o Apóstata, Gordiano julgou o presbítero Januário, graças ao qual se converteu. Foi martirizado no ano 300 e enterrado na Via Latina, em uma cripta, que já continha as relíquias de Santo Epímaco. Por isso, às vezes, são celebrados juntos. Santos IV e V mártires, na Via Latina. Sabe-se pouco sobre a vida destes dois santos, do século IV, sepultados em Roma, ao longo da Via Latina, segundo os itinerários do século VII, na catacumba dos santos Gordiano e Epímaco. Talvez ambos eram bispos, naturais da cidade de Capua, martirizados em Roma após 269. São João de Ávila, sacerdote. Sacerdote espanhol de origem judaica, João de Ávila viveu no século XVI, um período de grandes reformas. Era místico, grande pregador e conselheiro de muitos santos contemporâneos, entre os quais Santo Inácio de Loyola. O Papa Bento XVI o proclamou doutor da Igreja em 2012. São Jó. A história de Jó, modelo de paciência e santidade, é uma metáfora para o sofrimento do mundo e uma prefiguração de Cristo sofredor. Este homem, que era rico e feliz, perdeu tudo de repente, até seus próprios filhos.
Ao adoecer suportou tudo, dizendo: Javé dá e Javé tira. Bendito seja Javé.